E aí, pessoal, sou eu de novo, o João Animado. Vocês devem se lembrar de mim pela minha aparição no vídeo das Cavaleiras de Queenverse. E vocês devem estar se perguntando por que eu demorei bastante tempo para reaparecer. Então, o que aconteceu foi que eu, infelizmente, fui preso, já que no vídeo anterior eu acabei tendo um ataque de ira e acidentalmente explodi o cameraman da quarta parede. E além do tempo que eu passei no xadrez, eu também tive que indenizar a família do rapaz. E nada disso teria acontecido se não fosse por culpa daqueles viadinhos do Rule 34, mas chega disso, o verdadeiro assunto do vídeo é o filme de FNAF, no qual eu fui diretamente no cinema assistir, e tenho que admitir, esse com certeza foi um dos melhores filmes do ano, já que o meu primeiro contato com FNAF foi aos 9 anos, e foi exatamente um vídeo falando das teorias do jogo, e como era de se esperar, eu me viciei, e passei a consumir tudo de FNAF, animações, teorias, gameplays, inclusive foi exatamente nessa época que eu conheci o Renan Souzones. Eu só não jogava os jogos porque, bem, por razões óbvias. Mas de qualquer forma, indo pro filme. E claro que daqui pra frente vai ter spoilers. E de início é apresentada a vilã do filme, que é a Charlotte. E claro que eu não posso deixar de elogiar o belo cenário. Com os palcos presentes, máquinas de arcade, máquinas com referências ainda por cima. E claro, o Purple Guy aprontando como sempre. E é aqui que começam as diferenças do filme pros jogos. Já que aqui a Charlie vê um menino sendo levado pelo William, ela tenta ajudar pedindo ajuda, mas por algum motivo todo mundo começa a ignorar ela. Então ela simplesmente vai lá ela mesma e salva o menino. Uma atitude bem nobre, mas infelizmente ela acaba morrendo. E eu achei essa sequência realmente muito boa e bem construída, já que nos jogos ela simplesmente é presa do lado de fora do restaurante e o William simplesmente chega lá e mata ela. Uma morte bem paia, por sinal. E outra diferença do filme pro jogo é exatamente o fato da Charlie ser o Puppet, já que diferente do que muita gente pensa, ela não era o Puppet, já que no próprio minigame onde ela supostamente possui o corpo do Puppet, já dá pra ver nitidamente que ele já estava possuído. Por quem você se pergunta? Simples, pelo menino Chorão, o filho do William Afton, já que ele foi a primeira criança a morrer e por causa disso o William ficou maluco e começou a matar todo mundo, enquanto ele reviveu as outras crianças na forma dos outros animatrônicos. E como eu sei que ele de fato foi a primeira criança, no minigame do FNAF 6, antes de começar toda a tragédia, se você vier nessa parte, você pode encontrar o túmulo dele. E quando ele tá indo atrás da Charlie dentro do beco, mesmo com a chuva intensa queimando os circuitos dele, ele continua se arrastando até chegar no corpo dela. E quando ele finalmente consegue chegar até ela, antes de se desligar, ele abraça o corpo dela, claramente se importando. E não teria como um robô sem consciência, seguindo uma programação básica e sendo movido a bateria, demonstrar esse nível de apreço por uma criança qualquer, já que aqui é FNAF, não Gigante de Ferro. E no final secreto de FNAF 3, se você conseguir entregar o bolo pra Cassidy, que foi a criança que possuiu o Golden Freddy, não só as crianças que morreram vão conseguir descansar em paz, como ele próprio também vai conseguir descansar, já que ele conseguiu fazer uma criança inocente ter o privilégio que ele não teve. Uma boa festa de aniversário. FNAF é bem mais triste do que eu lembrava, mas deixando a história deprimente do lado, eu tenho que falar que foi realmente muito bom a minha experiência de ter assistido exatamente no cinema, já que lá eu pude ver a reação de outros fãs da franquia e assim como eu, eles também amaram, e eu tenho que admitir que as referências realmente estavam muito boas. Mejor no. Vai se fuder, doido! Tanto que eu não faço ideia do porquê que tem tanta gente reclamando e falando mal desse filme. Claro que eu não vou negar que ele de fato comete alguns erros, como um furo de roteiro aqui e ali, e o ritmo do filme sendo um pouco lento. Mas isso ainda assim não é motivo para ficar comparando ele com Dragon Ball Evolution ou Branca de Neve, já que ele tenta ser bom à sua maneira. E eu falei tanto sobre as teorias e coisas positivas do filme que esqueci de falar dos personagens principais, que são o Mike, a Abby e a Vanessa, que depois dos eventos do primeiro filme, a Abby meio que virou uma celebridade mirim na escola dela, com todo mundo querendo saber como ela conseguiu fugir dos robôs assassinos e do salsicha maluco, enquanto o Mike tá seguindo a vida tranquila e a Vanessa tá tentando se recuperar do trauma que foi causado pelo pai dela. E, inclusive eu vi muita gente reclamando disso, sendo que é sério que eles vão ficar reclamando pelo fato dela ter ficado traumatizada? Meu irmão, ela quase morreu. Ela literalmente foi esfaqueada e ficou em coma por meses. Tipo, queria que ela ficasse como? Até mesmo no primeiro
filme já era mostrado que ela já tinha traumas. E outra coisa que também não faz sentido deles ficarem reclamando é da Abby querendo reencontrar os outros animatrônicos. Afinal, no primeiro filme eles estavam sendo manipulados pelo William, tanto que é ela que livra eles da manipulação. E antes da confusão toda acontecer, eles de fato eram amigos dela. E falando em amigos da Abby, na escola ela também tem um amigo esse que mal aparece e não é importante para a história. Eu só tô citando ele aqui porque no filme ele era um pouco calminho assim na dele, e por causa disso os caras que estavam sentados atrás de mim começaram a falar que ele era autista. E por instinto eu acabei olhando para trás. E eu não sei se na escuridão do cinema dava para ver meu cordão de autista. Eu só sei que no momento que eu olhei para trás eles na hora ficaram em silêncio. Mas voltando ao filme, também tem o professor de robótica da Abby, que é um personagem feito exatamente para virar presunto nesses filmes, já que ele é construído do início ao fim como um babaca. Inclusive, desde que ele apareceu, eu já sabia que ele ia morrer, já que no trailer já mostrava ele morrendo. Inclusive, eu achei essa morte bastante engraçado, já que na hora que ele estava sendo atacado pela Toychica, ele tenta subornar ela com as questões das provas, e ela simplesmente esmaga a cabeça dele com as próprias mãos. Mas diferente dele, tem outro personagem que o cinema vibrou com a revelação, que é o próprio Michael Afton, o filho do William Afton e grande protagonista dos jogos de FNAF, tanto que é ele a criança atormentada do FNAF 4 e o guarda noturno de quase todos os jogos de FNAF. E se você achava estranho o guarda noturno voltar todas as noites, é porque desde o início ele já sabia do perigo, e ele só tá lá porque quer fazer os fantasmas descansarem em paz. E antes que digam não, ele não é um herói, já que tudo isso só aconteceu depois que ele colocou a cabeça do irmão dele na boca do Freddy Bear, tanto que foi por isso que o pai dele acabou ficando maluco e começando a matar todo mundo, enquanto a mãe dele, pelo que eu entendi do Security Brit, depois da morte do filho mais novo, ela acabou quitando do servidor, se é que vocês me entendem. Inclusive, a teoria de que ela é a Baloura não faz o menor sentido, já que ela mesma se escalou como atacante do Vasco, ou seja, ela não tinha motivo nenhum para voltar, diferente das outras crianças. E se ela de fato fosse a Baloura, não teria motivo para ela tentar matar o Michael, e menos ainda para usá-lo como um receptáculo. Mas voltando ao Michael, no filme ele de fato é um vilão, já que ele quer continuar o legado do pai e quer que a Vanessa também faça o mesmo. E eu tenho que elogiar a escolha do ator, já que ele de fato é bem parecido com todas as fanarts e até o modelo 3D que os fãs fizeram dele. E não só ele é parecido, como ele também tem uma cara de psicopata. E além dele também é mostrado o Harry, o cara que criou e programou todos os animatrônicos e que também é o pai da Charlotte. E aqui no filme ele é interpretado pelo mesmo ator que fez o Billy Loomis no filme clássico do Pânico, coisa que eu admito que não gostei muito. Tipo, nada contra o ator, tanto o papel quanto a atuação dele são ótimas no filme. O meu real problema é com o Vale da Estranheza que isso causa. Tipo, quem é que olhou para esses dois e pensou, nossa, são os Ghostfaces? Mas ainda assim, isso é o de menos. E eu também não vou reclamar das mortes censuradas no filme, já que nos jogos elas também não eram mostradas. E nas HQs que foram inspiradas nos livros, lá as mortes eram ainda mais censuradas. Além de que você também não precisa de gore para fazer um bom filme de terror e suspense. E agora está na hora de falar das partes mais legais do filme, e uma delas é a Charlotte já na forma da Puppet usando seus poderes. E eu tenho que admitir que eu achava bastante exagero ver todas aquelas animações de FNAF com o Puppet tendo vários poderes, mas aqui simplesmente superou tudo que eu já vi. Ok, nem tudo, mas ainda assim. E além disso, vem a icônica representação dos jogos, já que para fazer os animatrônicos pararem de atacar as pessoas e voltarem até a pizzaria, o Mike teria que reconfigurar o sistema manualmente. E enquanto o sistema reconfigurava, ele tinha que ficar lá parado na sala de segurança e tentar não ser atacado pelos animatrônicos. E para isso ele usa a máscara. E toda essa sequência dentro da sala de segurança é uma referência direta à gameplay do segundo jogo. E isso me lembrou bastante a cena do filme Doom, onde o Billy Bruto, quer dizer, o Doomguy, começa a lutar contra todos os monstros enquanto a câmera fica em primeira pessoa. E também tem a parte final, ou melhor falando, a batalha final, já que todos os animatrônicos se reúnem na casa do Mike. E enquanto o Mike, a Vanessa e a Abby estavam encurralados e prestes a serem atacados pelos animatrônicos, eles acabam sendo salvos pelos animatrônicos antigos, que simplesmente destroem todos os toys. E eu simplesmente adorei essa cena, já que ela também acontece nas HQs. A diferença é
que são os Twisteds ao invés dos toys. E falando nos toys, além do design deles estarem maravilhosos, eles mencionam um pequeno detalhe sobre a Mangle, que é o fato do nome Mangle ser apenas um apelido devido ao estado que ela foi deixada, e que o nome original dela é Fox. Ou seja, você aí que cresceu pensando que ela era um par romântico do Fox, agora sabe que ela é só mais uma variante dele. Você ficou esse tempo todo shippando um casal que era praticamente Finn e Fiona, e agora vai ter que conviver com isso. E voltando aos momentos engraçados no cinema, na luta final a cada animatrônico que era derrubado a galera toda vibrava. Só que depois de todos os animatrônicos terem sido destruídos, o único vilão que ficou de pé foi o Michael, que por não ser burro obviamente tentou fugir, mas acabou sendo nocauteado pelo vizinho do Mike que já estava ligado sobre a confusão. Mas apesar dele ter conseguido nocautear um dos vilões do filme mesmo sendo um figurante, ninguém comemorou por ele. E depois dessa, um dos caras que estava atrás de mim gritou: "Que racismo, ninguém grita pro negão!" E eu admito que ri bastante depois disso. Mas antes de falar o que aconteceu depois, eu quero falar sobre as aparições de outros animatrônicos que apareceram, com o primeiro deles sendo a Baby, que aparece em uma alucinação da Vanessa, e o segundo é a Ballora, que aparece em uma caixa de música que o Harry usava para fazer a Charlie dormir melhor. E além dela, as Minerinas aparecem também. E na cena em que o Mike está reconfigurando o sistema na sala de segurança, o Shadow Bonnie também aparece. E além dele também aparece o Balloon Boy, que é simplesmente decapitado pelo Mike. Essa daí ele com certeza aprendeu com o faxineiro de Willis Wonderland. E agora que eu já falei dos animatrônicos extras que apareceram, só falta falar o que acontece no final, aonde a Abby simplesmente é possuída pela Puppet. Mas graças à caixinha de música que o Mike ganhou do Harry, ele consegue trazer ela de volta. E depois dos animatrônicos terem sido destruídos, o Mike fala pra Vanessa ficar longe dele e da Abby, já que ela não falou pra ele sobre a outra pizzaria, o irmão psicopata e nem o fantasma de estimação que ela tinha. E olha no que deu. E tipo, eu admito que nessa hora eu não tinha entendido nada, mas depois de revisitar o filme eu acabei entendendo o lado do Mike. Mas estando certo ou não, de qualquer forma isso foi um erro gravíssimo, já que enquanto a Vanessa chorava as pitangas na varanda da casa agora que perdeu o namoradinho, ela acaba sendo atacada e possuída pela Puppet, assim como acontece no FNAF VR. E depois disso o filme acaba, abrindo margem para o terceiro filme que já foi anunciado. E como nessa franquia de filmes a Vanessa é a mistura de duas personagens dos jogos, nos próximos filmes de duas uma, ou ela vai seguir o caminho da Vanessa Segurança e se tornar a Vane, ou então vai seguir o caminho da Elizabeth Efton e se tornar a Baby humanoide que nós vemos nas HQs. E claro que eu não posso encerrar o vídeo sem antes mencionar o encerramento e a cena pós-créditos, aonde toca a icônica música do FNAF 2, Cinema Absoluto, além dele também se encerrar de verdade com um grande gancho para o terceiro filme, já que no pós-crédito aparece dois homens na antiga pizzaria do Freddy's, e eles estavam recolhendo coisas de valor para usarem na nova atração de terror que estavam montando, e no meio da colheita eles acabam encontrando um animatrônico inteiro, e nem te digo quem é esse animatrônico, mas de qualquer forma essa foi a minha experiência e não assisti o filme de FNAF no cinema, e tenho que dizer, o filme é ótimo, não tem outra palavra, dá muita vontade de construir uma máquina do tempo só para voltar no tempo e assistir de novo com a mesma vibe do cinema, e posso afirmar com 100% de certeza que, João, tá na hora de tu admitir que esse filme realmente é uma merda. Como eu ia falando, eu posso admitir com 100% de certeza que foi uma ótima experiência. E eu super recomendo que você vá ver no cinema aquele filme que você tá tão hypado pra ver. Ainda mais se você for fã de carteirinha da franquia. E enquanto as pessoas que falam mal do filme, eu não me preocuparia muito com elas, já que a opinião delas não tem muito peso. Ainda mais que algumas delas admitiram não saber muito sobre a franquia. E eu não vou citar nomes exatamente para evitar treta. A única coisa que eu posso dizer a elas é que vocês provavelmente entenderam o filme errado e que precisam buscar conhecimento. Mas de qualquer forma, esse foi o vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Viu só? Não surtei dessa vez. Já pode sair de trás do escudo blindado, novo cameraman.